entende que a faculdade sempre deveria, né, tá trazendo o que tem de mais novo e preparar o cara para o mercado, né? E aí a gente mesmo recrutando as pessoas percebe que quando eles vêm aqui e falam, nossa, laser scanner, o que é isso? Então ainda é algo que não bateu lá, né? Fala aí, arquiteto Júlio na área. Fala, engenheiro Jonas na área. E começamos mais um AEC Tech. Aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. Então bora lá, Jonas. Jonas, como foi difícil trazer esse cara pra cá? Foi. O cara desmarca toda vez aí. O cara tem muito compromisso, cara. Estamos aqui hoje com o Adriano. E o Adriano vai falar bastante sobre tecnologias de laser scanner, vai falar sobre BIM, sobre a FAR e tudo mais. Esse background aí que esse cara é um monstro. Aí a palavra tá contigo, Adriano. Beleza, pessoal. Obrigado aí, Jonas e Júlio, pelo convite, né? E a oportunidade de estar aqui. Desculpe aí as várias remarcações de horário, mas como a gente estava conversando aqui nos bastidores, a agenda acaba sendo bem corrida. Então, rodamos o Brasil todo aí, graças a Deus tudo bem, né? E assim como a Faro vem crescendo, eu tô feliz de estar aqui na SPBIM também. Eu vi a evolução, o crescimento desde a época que eu conheci o Júlio, né? Alguns anos atrás aí, hoje a estrutura que está montada aqui, muito feliz pela evolução aí e esse espírito de empreendedor aí que deu certo. Legal, Adriano. Bom, Adriano, conta pra gente aí quem é o Adriano, né? Como é que você caiu nesse mundo aí do laser, né? Hoje a gente fala bastante de laser, mas o pessoal, o Adriano, ele vem todas as soluções que o cara precisa ali pro mundo da construção civil, pra indústria. Acho que é legal falar um pouquinho pro pessoal entender, né? O que muita gente acha que é novo, mas já tem um tempo esse mercado aí, né? Maravilha. Bom, o Adriano ele já atua em várias áreas da indústria. Eu trabalhei muito com automação, projetos industriais de indústrias alimentícias, por exemplo. E rodei o mundo já também fazendo implantação de tecnologias e linhas de produção, por exemplo, dependendo da área que estava focado. Sou engenheiro de formação também, né? Então tenho a carga aí técnica, né, e de bastante cálculos também, que todo engenheiro ou similares aí já passaram na universidade. E hoje, obviamente, já estou há 12, 13 anos, né, trabalhando exclusivamente com vendas. E tenho MBA aí na área de gerenciamento de projetos, atuei uma época, mas hoje foco aí é gestão de negócios e vendas e marketing diretamente, né? Legal, Adriano. Adriano, fala um pouquinho assim, como que você acabou entrando nessa área, assim? Como que você trabalhava numa parte técnica, aí você foi para a área de vendas, você viu a necessidade de um mercado carente, né? Como que surgiu, assim? Não, legal. Eu trabalhei sempre na área técnica, gostava muito, então era um engenheiro de campo, engenheiro de aplicação, e aí eu comecei a me interessar mais por essa área de negociar, de ir lá vender o sistema. Eu trabalhei antes da Faro, eu estava na Bosch, e aí eu trabalhava especificamente como engenheiro de vendas, mas eu sempre tive um espírito muito de estar fora, estar no cliente. Lá eu tinha uma vivência um pouco mais escritório, né? Que não é tão meu perfil é muito mais estar face to face com o cliente. E pelo LinkedIn, a Faro me achou, né? Na época, uma empresa de RH. Começamos a conversar, chegamos, né, num acordo aí e acabamos fechando a minha ida para Faro há 10 anos atrás isso. Então, eu obviamente antes de ir para Faro era um mundo totalmente novo, como a gente entende que o laser scanner ainda é novo, imagina há 10 anos atrás. Então eu estudei um pouco o mercado, vi o potencial, uma empresa americana listada na Nasdaq, né, a Bolsa de Tecnologia Americana. Eu falei, bom, tem uma estrutura boa, tecnologia nova, algo que deve explodir aí. E aí a gente encarou o desafio e estamos aqui até hoje, 10 anos se desafiando diariamente. Eu acho até legal esse contexto que você dá, né? Porque se hoje, 2023, ainda o pessoal desconhece, eu imagino há 10 anos atrás, você entrar numa empresa, você começar a ter que prospectar, ir atrás e levar. E como que era como que é ainda, talvez, esse desafio de mostrar, né? De trazer para o cliente a vantagem que essa tecnologia vai trazer para ele no dia a dia. A aferição, trazer essa precisão, trazer essa velocidade no levantamento. Como que é esse desafio diário de provar o valor para o cliente
dessa tecnologia? Porque eu sei que a marca já é consolidada, mas muitas vezes talvez a tecnologia seja desconhecida pelo cliente. Exatamente, esse é um ponto bem interessante. Então vamos fazer uma comparação com 10 anos atrás, quando eu entrei na Faro. A Faro trabalhava com um distribuidor na época, né? E aí a Faro falou, bom, nós temos que aumentar, né? O potencial de vendas dessa solução é grande, precisamos aumentar, né? Terceirizando a venda não está funcionando, então eu entrei para justamente assumir essa área de laser scanner. Na época não era uma divisão por soluções, por mercado, era de produto mesmo. Então eu vendia o laser scanner, todos os acessórios, tudo que envolvia. E a gente ia no cliente e o cliente, para começar, só era 2D. O cliente nem sabia o que era 3D na época, a maioria, tá? Então, aí eu vendia um levantamento que era realizado em 3D. O cara queria saber aquela pergunta clássica: como que eu gero a planta baixa a partir do scanner, né? Era só isso que eu ouvia. Então, era um desafio você provar para ele, mostrar. Porque naquela época era muito consolidado na indústria de óleo e gás, petroquímica. Então, o pessoal precisava fazer um levantamento de uma plataforma de petróleo. Muito complexo, muitas informações. E era um mercado que tinha o investimento para a contratação desse tipo de tecnologia. A tecnologia também era bem mais cara, era um investimento bem mais alto na época. Então, foi evoluindo. E aí você ia provando para o cliente, no primeiro momento, velocidade de campo. Então, assim, ó, vai ser muito mais rápido. Você vai diminuir aí 40% do tempo de levantamento de campo. Em vez de mandar 4 pessoas, você vai mandar uma, quando 2. Vai fazer o mesmo trabalho, vai fazer o mesmo levantamento com um grau de precisão e confiabilidade maior. Só que aí, para dar certo, você tem que fazer uma demonstração, provar para o cliente, para ele entender, né? Por conta do investimento que ele vai ter comparado com o método tradicional que ele usa hoje. Aí, aos poucos, foi evoluindo. Então, hoje, a gente já tem um mercado muito mais consolidado, né? Além da marca Faro já ser bem conhecida e respeitada nesse mercado, a gente também tem um mercado mais maduro, o que já facilita um pouco. Por quê? Porque você consegue levar a tecnologia e muitas empresas já te procuram hoje. Elas já falam, eu quero nuvem de pontos. O que é nuvem de pontos, né? Agora nós estamos entrando num termo diferente aí já. O laser scanner ele gera uma nuvem de pontos, ele gera um levantamento de campo. Então você explica para o cliente e você tem que apresentar ferramentas para sair da nuvem de ponto e gerar um entregável para o seu cliente. A nuvem de ponto, uma imagem 360. Então é uma evolução. Hoje o que os hardware ele evoluiu bastante. Então já teve bastante melhoria em hardware, ficou menor, mais rápido. Algumas tecnologias mais simples, mais acessíveis, né? Então você tem isso também. E a parte de software. Então o processamento desses dados hoje está mais automatizado. Você já consegue ter um nível de integração com ferramentas de modelagem, ferramentas 3D muito melhor do que era antigamente, que não tinham uma engine do software, né? Então o algoritmo dele não trabalhava bem com nuvem de pontos. Hoje a gente já tem uma integração mais fácil, mas o desafio ele continua igual a 10 anos atrás. Então você tem que, para clientes novos, né? Hoje eu tenho muitos clientes que já compram vários equipamentos ao longo do tempo, mas você tem muitos clientes novos e é o que faz os negócios continuarem, né? Que assim, tudo quando a gente olha um mercado que não tem aquilo, você pode olhar com o copo cheio ou o copo vazio, né? Meio cheio ou meio vazio, né? E eu acho que você viu a questão da necessidade. Você falou, pô, o pessoal precisa reformar, o pessoal precisa dessa informação. E hoje, pelo contrário, né? Se tudo é 2D, se tudo é precário, né? Pô, na verdade eu tenho um mercado ali a ser explorado gigante. Eu acho que eu sempre olhei dessa forma, acredito que você também deve estar olhando dessa forma. Dentro da pergunta do Jonas, né? Quando a gente fala de laser scanner, agora já entrando um pouquinho mais, entendo que existe o mercado da Faro e também existe os produtos que a Faro oferece. Mas acho que é legal também, porque às vezes quem está ouvindo ali é um engenheiro recém-formado, é um arquiteto recém-formado. Quem que é a Faro? Só pra galera saber ali um pouquinho, que eu acho que é legal fazer uma introdução aqui. Maravilha. Beleza. A Faro é uma empresa aí, uma multinacional americana, sediada, a nossa matriz fica lá em Lake Mary, na Flórida, do ladinho do Mickey lá, da cidade de Orlando. A Faro tem 40 anos de mercado e a Faro é reconhecida mundialmente, existe um produto chamado Braço, de medição 3D. E no mercado ele é chamado Braço Faro. Então é uma marca que se fixou por ser, por exemplo, a solução líder de mercado e a mais antiga e que tem os melhores recursos e
resultados. Então muita gente conhece a Faro da área automobilística, da área de precisão, por conta do braço Faro. E há mais ou menos uns 25 anos atrás, a Faro comprou uma empresa na Alemanha que tinha um laser scanner. E era um laser scanner grande, precisava usar bateria, conectado em computador. E a Faro conseguiu lançar um produto chamado o Faro Focus 3D, que foi um laser scanner que revolucionou o mercado. Naquela época não existia nada portátil, acessível com bateria, da forma que tinha. E a Faro ficou com aquele equipamento basicamente por uns 10 anos no mercado, em que não tinha nada parecido, né? Então a Faro hoje tem aí na faixa de uns 3.000 funcionários no mundo todo, é uma empresa multinacional, tem sedes nas Américas, Europa, Ásia também. No Brasil nós temos a Faro do Brasil diretamente, eu atuo diretamente na Faro do Brasil, fica sediada em Cotia, São Paulo. Temos uma sede no México também e nos Estados Unidos. E na América Latina a gente tem alguns representantes distribuidores, né, em países onde não tem atuação direto da Faro. Legal. E Adriano, assim, dentro do que é a Faro hoje, acho que deu para entender, né, a presença, acho que essa é a palavra que a Faro hoje representa, né? E você comentou desse mercado, né? Pô, o cliente não sabe, é um produto que vem de fora. Eu sempre falo, quanto maior é o valor, né, o dinheiro mesmo, agora falando, mais satisfação tem que dar para o cliente. Porque ele tem que entender, né? Ó, tá, eu vou investir aqui, quanto eu vou economizar em produtividade? Quanto que eu vou economizar de tempo? E você fala muito na palavra, no verbo reduzir ali, eu diria, né? E também a questão do cara entender, ó, você vai precisar de um cara para operar isso, esse equipamento tem que ser calibrado, isso requer, né? Tô te entregando uma Ferrari, você também tem que saber não só pilotar ela, como também fazer a manutenção dela. Como é visto pelos clientes hoje, quando a gente fala desse produto, eu sei que você falou, o produto noivo de pontos, eu acho que a dor começa a ficar um pouco mais claro, a necessidade, né? Acho que está mais gritante. Mas a minha pergunta é, como que fica mais claro hoje para esse cliente de que aquele produto ele é necessário, fora a dor que ele tem, e os retornos sobre o investimento, quanto tempo aquele cara tem um retorno do investimento? Acho que é legal colocar para o usuário que está escutando aqui, o ouvinte, para ele entender um pouquinho, porque às vezes ele fala, pô, um equipamento desse aí, quanto custa, quanto tempo para ter um retorno, se eu não conseguir, como que eu tenho experimentos para ter acesso a essa solução, para que, como que essa pessoa pode ajudar a divulgar, né, o produto, né? O que você diria? Maravilha. Hoje a dor do cliente geralmente parte de um levantamento de campo. Então, o equipamento de medição 3D, ele nada mais é do que fazer uma captura de realidade, né? Um levantamento de campo. E aí é onde começa a maioria dos projetos, seja brownfield, seja um projeto de retrofit, uma reforma em geral, né? Você tem muita necessidade de ir a campo fazer o levantamento. Muitas vezes porque não existe nenhuma documentação, ou a documentação, desenhos, etc., está desatualizado. Então aí as empresas procuram uma solução que seja melhor, mais rápida, mais fácil, mais segura. Imagina você tirar a medição de tubulação no teto de uma fábrica. Você tem que botar lá um andame, ou acessar, ou botar um sistema de elevação para você ir lá. Tem toda uma norma de segurança para seguir, liberação de área, etc. Com o scanner facilita muito. Então, onde o scanner vai ter um ganho, né, um benefício muito grande? Vai ser, primeiramente, na parte de velocidade. Então, a velocidade e confiabilidade dos dados. Então, você tem equipamentos aí com precisão de milimétrica, né? Então, vai te garantir que o diâmetro de uma tubulação está ok, a espessura de uma viga você consegue tirar à distância. Não precisa ir lá muitas vezes fazer um acompanhamento manual. Também tem a questão da velocidade, né? Então, vai ser um levantamento muito mais rápido. E aí você vai trazer isso para o escritório. Então, o campo ele se torna mais rápido, mais seguro, menos pessoas expostas numa linha de produção, por exemplo, que tem muito risco de acidente ou muita movimentação de equipamentos, de carga. Então, você consegue ir, às vezes, fazer um levantamento muito mais rápido, em horários, às vezes, até alternativos, não precisando atrapalhar uma linha de produção, né? Que é onde você ganha muito. E depois você tem um levantamento 3D fiel no campo. Que obviamente, aí tem todo um treinamento para você entender os dados coletados, e aí até onde vocês mesmos, né, da SPBIM aqui também auxiliam os clientes, né, a extrair as informações de um levantamento de campo com scanner a laser. E a questão de justificativa e retorno de investimento se dá muito
Às vezes é difícil de mensurar, por exemplo, um erro de projeto. Por exemplo, se eu tivesse usado um laser scanner, pode ser que esse erro não teria acontecido. Ou eu usei e não aconteceu nenhum erro, porque o levantamento foi preciso. Eu consegui avaliar as interferências, né? Compatibilizar todas as disciplinas e ver que uma viga não está atrapalhando a passagem de uma tubulação nova, né? Então a gente consegue garantir uma confiabilidade muito mais precisa do levantamento, e isso faz com que às vezes um retorno de investimento se pague num projeto. Obviamente depende do tamanho do projeto e em que indústria a empresa utiliza, mas eu tenho clientes que eles adquirem equipamento para um determinado projeto de grande porte, que vai levar 1-2 anos na indústria da mineração, mas tem um cara que vai fazer vários levantamentos de casas ou levantamentos de áreas corporativas, que são várias menores. Então isso, você tem uma média hoje de retorno de investimento na faixa de 1 ano numa solução de scanner a laser, dependendo obviamente como você usa e se você presta serviço para o mercado ou você usa internamente para os seus projetos. Legal. Acho que deu para ter uma ideia um pouco da dimensão do mercado. E é porque tem muita qual que é a palavra? Tem muita variação quando a gente compara, né? Casa, hospital, sim, o ramo de atuação. Porque o valor também, eu digo que é o valor da informação, não é nem só o tamanho do trabalho, né? Porque o cara que está fazendo ali uma reforma, o cara às vezes não está tão preocupado numa questão residencial, como o cara que vai fazer uma reforma de um hospital, né? Que ele tem que preparar toda uma infraestrutura. Então eu digo, ali o valor da informação ela é bem maior, que é onde eu falo, ó, aqui o laser scanner ele é muito mais valorizado do que, por exemplo, num residencial, que ele entende que se o cara vai com uma trena, às vezes para ele supre a necessidade dele. Um exemplo, né? Não, e eu acho que é muito... tanto quanto maior a complexidade, mais se justifica, né, o equipamento. E hoje também a gente tem essas atuações, seja em retrofit ou restauração de edifícios tombados, né, que você consegue fazer esse levantamento com precisão. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, no primeiro ou no segundo ano, um cara me procurou para fazer uma medição para ele numa usina. E era toda uma região, era uma usina de etanol lá no interior. E tinha toda uma região de tubulação que precisava ser feito alguns suportes, algumas coisas lá. E aí vai o Jonas, 2 finais de semana, todo dia com a treninha lá, e ficar tirando medida de tubo e pegando diâmetro de tubo, e aqueles tubos tudo se entrelaçando. E isso 2012, se eu não me engano. Então, na época não tinha nem noção que existia laser scanner, era ainda recente na faculdade. Então, acho que outra coisa que o laser também traz para esse tipo de trabalho é um material auditável, né, também, né? Se lá na frente eu tenho alguma coisa que tá estranha, eu posso pegar lá a nuvem, checar, posso puxar os relatórios para ver se essa nuvem tá com a precisão ideal, né? Acho que tudo isso também traz essa segurança, né? Principalmente para intervenções que vão ter um custo muito alto, né? Acho que é bem legal isso. E uma outra coisa que eu achei interessante também que o Adriano falou, dessa evolução do entendimento do mercado para o produto, acho que também faz muito sentido o ecossistema, né? Todo a evolução do mercado em si, com a maturidade, seja com a tecnologia do BIM dando suporte para isso, seja com todo esse crescimento tecnológico, faz com que algumas soluções que antes o cara não conseguia nem enxergar o valor daquilo, né? Quando ele começa a ter toda a infra dele mais tecnológica, ele vê, pô, isso aqui encaixa perfeitamente no meu fluxo, né? Ganha força, na verdade, né? Foi porque a gente fala isso até no BIM. A gente tinha uma dificuldade, agora tá mais fácil, porque entrou agora questões de poderes públicos, tá? Então, assim, a gente tem uma força, né, do governo, o que vai incentivando, né? Então, tudo isso, porque assim, não faz mais sentido você trabalhar como era 10 anos ou 15 anos atrás, que para muitos ainda funciona, né? Só que eu vejo que muito é a questão deles não ter informação. Até por isso que a gente tá fazendo podcast. Porque quando a pessoa não sabe, a gente fala, ó, escuta esse podcast, que eu acho que você precisa... Às vezes você não tá achando a informação como você procura, o chat GPT tá aí, mas muita gente não sabe fazer ainda a pergunta correta, né? O brasileiro ainda brinca com isso, né? De maneira geral. Mas a gente entende que o pessoal tá mais aberto a receber essa tecnologia. Ao mesmo tempo que eu já conheço o Adriano faz um tempo, eu lembro, Adriano, preciso dessa solução. A gente já sabia da dor, a gente já sabia a necessidade, a gente já tinha conhecimento do custo, mas muitas vezes o próprio cliente fala, putz, mas não dá pra ser mais barato. Cara, como é que você quer comparar? Não dá pra comparar, eu falo seriamente, uma Ferrari com um carro popular. Não dá. Os dois vão te levar onde você quer? Sim, mas com experiência, tempo e um monte de outras coisas
que as pessoas às vezes não conseguem ver o valor, né? Eu acho que quem vê o grande valor disso fortemente é quem tá em campo, é quem tá sofrendo, quem tá ali que sabe, pô, meu, não faz sentido eu perder minha vida e no final de semana, vendo o tamanho da tubulação, um trabalho que eu poderia fazer em uma manhã com um equipamento, né? Então acho que tá gerando esse conhecimento, né? As pessoas estão entendendo esse discernimento de falar, poxa, isso aqui é necessário. Cara, precisamos de um laser scanner, precisamos dessa solução, né? Eu acho que o brasileiro já tá com essa consciência, eu diria. Uhum. Sim, com certeza. Hoje eu já vi que evoluiu muito. Até se a gente pegar a evolução, né, nesse tempo aí, se você vê, você teve evoluções, por exemplo, captura de imagens 360, né? Então, você vê que hoje já existem muitas plataformas para você capturar imagens 360 na obra, levar para a plataforma, fazer um gerenciamento, tirar medidas. Outra tecnologia interessante que deve evoluir muito nos próximos anos é chamado de SLAM, né? O SLAM, que é uma tecnologia de escaneamento móvel. Então, só para quem está aqui não conhece, existe o laser scanner terrestre 3D, que é estático, que o scanner vai num tripé e é efetuado um escaneamento mais preciso e com maior resolução. E o scanner móvel, você vai caminhando com o sistema na mão, numa mochila, no seu capacete independente, bota num veículo e sai escaneando em movimento. Você tem um escaneamento muito mais rápido, com menor nível de resolução e precisão, mas aí são aplicações que um sistema pode atender super bem ou o outro. Então, se você requer um levantamento mais básico de um local muito grande, só para ter uma dimensão do ambiente, o scanner móvel vai te atender 100% no momento. Agora não, preciso fazer um S-Built mais detalhado de tubulação, motobomba, estrutura metálica, etc. Aí você vai fazer com o scanner terrestre. Então, hoje temos várias tecnologias, temos esse suporte das imagens 360 também, né? Que ajudam muito, como você falou, Jonas, a parte de documentação, voltar lá atrás e ver como é que estava, como é que não estava. Então, tudo isso ajuda bastante. E tem alguma... Eu cheguei a ver, eu acompanho bastante a Faro no YouTube, até na internet, no LinkedIn. E eu vi bastante, assim, eu vi aquela solução também do cachorrinho, né? Que acho que tá bem alta também, né? Que ele faz o escaneamento, aí quando tá acabando a bateria ele volta, senta, carrega e ele continua, né? De onde ele para. Eu queria entender um pouquinho essas soluções, porque eu vi essa do cachorrinho e eu vi também, acho que se eu não me engano, de drone, alguma coisa do tipo, assim. O que hoje o pessoal tá... Porque o SLAM, a gente já teve contato com alguns SLAM, essa é incrível. Você vai pegar uma área muito grande lá, sei lá, a gente veio fazer o levantamento da Guarapiranga, era um negócio gigantesco, assim. Uhum. A gente teve que usar muitas soluções mescladas, desde drone, laser móvel, laser estático e 360. Com duas pessoas em campo a gente conseguiu fazer isso. Antes você ia ter que ter, sei lá, né? Você ia ter que fazer um evento para fazer isso tudo acontecer, e a gente conseguiu fazer o escaneamento muito rápido, né? Essas outras soluções, na sua opinião, você que já é um especialista, o que você vê mercado nisso e de fato é mais o frenesi da tecnologia, das novidades, ou realmente tem um negócio, mas áreas contaminadas, né? Eu vi que tem algumas coisas que é para onde o ser humano não pode ir, aí tem um robô, né? Então eu queria entender um pouquinho, eu tenho essa curiosidade de entender essas outras soluções. Maravilha. Como você falou, áreas muito grandes, o que é complexo, o que não é. Por exemplo, você vai conseguir fazer um levantamento de uma rodovia num sistema estático, levando minutos? Não. Então você vai podar um sistema de escaneamento móvel, um LiDAR, né? E vai colocar num veículo e vai sair andando na rodovia, 60 km por hora, 80 km por hora, e você consegue fazer grandes áreas, né? Então você vai poder utilizar. Essa tecnologia realmente já é usada há bastante tempo. Eu acho que ela só tende a evoluir. Por quê? A gente tem que evoluir a ser mais rápido e melhor. Então o SLAM, quando ele conseguir chegar num nível que vai ter uma precisão tão boa quanto o scanner terrestre, ele vai ser mais rápido, então vai ser interessante. Eu acho que essas duas tecnologias combinadas é o grande futuro, né? Então, até aproveitando aí o gancho, falando um pouquinho do lançamento da Faro, né? A Faro adquiriu uma empresa chamada GeoSLAM e lançou o Faro Orbis. O que é o Orbis? O Orbis é um sistema SLAM com escaneamento estático também. Então você tem aí um escaneamento muito rápido, mas tem uma área específica que você quer fazer uma resolução, uma densidade de informações maior,
você estaciona o sistema e faz o escaneamento estático como seria só usando o scanner terrestre. Então, esse tipo de tecnologia tende a evoluir cada vez mais. E não só isso, eu vejo que no futuro nós teremos um iPhone com LiDAR que eu consiga, por exemplo, um arquiteto vai chegar lá num imóvel e vai mapear tudo para fazer um projeto de imóveis, por exemplo. Então, isso eu acho que é algo que, não sei, falar 10, 20 anos, mas vai ter um momento que a gente vai conseguir usar tecnologias que está no nosso bolso para fazer levantamentos tão bons quanto a gente consegue hoje com sistemas, né, robustos como o scanner a laser. Legal. Beleza, então, Adriano, agora eu queria que você falasse um pouquinho, a gente comentou ali por cima do que está acontecendo com quem é a Faro, Adriano e tudo mais, o laser scanner, já introduzimos esse assunto. Queria entender assim, mercado, quando a gente fala de mercado, na sua visão, nesses 10 anos, como que o mercado hoje está distribuído quando a gente fala para o mercado, por exemplo, de laser, né? A gente tem lá, como você falou, óleo e gás, óleo e gás. Petroquímica. Como que você vê hoje esse mercado, não só pelo produto que você vende, mas a gente vê o comportamento do mercado. Quando o mercado começa a procurar, quer dizer que está tendo demanda, quer dizer que está tendo emprego, quer dizer que tá gerando volume financeiro ali. Como que você vê o mercado hoje ali? Maravilha. Mais ou menos como eu falei anteriormente, você teve o início dessa tecnologia, principalmente no Brasil, por demanda de petroquímica, né? Então, óleo e gás. A principal cliente ou usuário era a Petrobras e as empresas que prestavam serviço para ela na época, né? E isso, obviamente, trouxe a tecnologia para o Brasil e foi se expandindo para outras áreas. Então, essa área, obviamente, continua importantíssima, né? Tanto que, se você observar, tem contratos de projetos de levantamento e inspeções que é obrigatório o uso do laser scanner. Você não pode fazer levantamentos manuais, você é obrigatório a fazer com laser scanner. E isso, a indústria da mineração, por exemplo, incorporou do mesmo jeito. Principalmente agora com o aumento do preço das commodities, principalmente de mineração, na época da Covid, né? Então a gente teve um boom nesse mercado muito grande, principalmente o Brasil aqui, muita exportação, né? A gente, impulsionado aí pela Vale e as outras empresas, é um mercado muito forte, né, na mineração. Então isso trouxe a tecnologia para fazer ampliações de fábrica, né? Então tem que aumentar a capacidade produtiva, tem que escanear algo existente para aumentar a planta, aumentar a produção, botar mais esteiras, transportadores, etc., que são, né, equipamentos desse mundo. Então essa área de mineração teve um alcance muito grande, né? Outras áreas, até influenciada pela Covid na época, foi a área hospitalar, né? Então, da saúde. Os hospitais tiveram que se ampliar, modernizar, aproveitaram que teve mais investimentos nessa área, infelizmente por causa, né, da pandemia que a gente teve, mas como teve mais investimentos, aproveitaram também para se modernizar mais. E essa foi uma área que o levantamento, como você está comentando antes de hospital, a informação é importantíssima. Então, as imagens 360, levantamento por scanner a laser, isso foi fundamental para ser rápido e conseguir expandir ou melhorar as infraestruturas de uma forma geral. Então, essa área também hospitalar, aeroportos, tudo mais, são áreas que estão crescendo muito hoje. Além da área, obviamente, da indústria em geral. E aí a indústria de uma forma geral. Você tem automobilística, tem a indústria alimentícia, você tem a área de... hoje muito forte no agro, né? Então, você tem a área de beneficiamento de várias indústrias, a área química também, farmacêutica. Você tem muitas ampliações, muita reforma, mudança, adequação de acordo com as normas vigentes, Anvisa, MAPA, etc., então você tem muito levantamento nessa área. Então é um mercado também importante e fundamental, porque muitas empresas, aí sim, geralmente a indústria em si não é quem adquire esse tipo de solução, mas ela terceiriza, ela contrata o serviço. Então ela vai contratar o serviço de uma empresa de projeto. Aí você tem a empresa de projeto que tem a solução dentro de casa, ou a empresa de projeto que vai contratar um prestador de serviço. Então, nós temos hoje dois mercados muito fortes, que são a prestação de serviço e as empresas de projeto e engenharia, que têm as soluções ou subcontratam e usam, né, na indústria de uma forma como cliente final. Porque o cliente final, para ele, não faz muito sentido, às vezes, ter essa tecnologia porque ele subcontrata o serviço, ele não tem equipe interna. Obviamente, você tem muita indústria automobilística que tem todo um time de engenharia, porque aí eles detêm o know-how da tecnologia, dos processos produtivos. Então, eles têm essa tecnologia dentro de casa.
mas algumas outras indústrias não faz sentido. Então você vê essa área evoluindo. E aí, por último, o que eu vejo que está evoluindo, mas tem muito mercado ainda para expandir, é a construção civil, a arquitetura, né? Então, eu vejo que essa área hoje, talvez um pouco por causa do nível de investimento, ele acaba sendo um impeditivo nessa área. Todo mundo quer muito, sabe que a tecnologia tem potencial, mas às vezes utiliza para um projeto um pouquinho de maior porte ou de maior complexidade, ou quando o cliente está disposto a investir numa tecnologia melhor para receber um produto diferenciado também. E então eu acho que essa área das construtoras, arquitetura, tem muito a evoluir e vai crescer cada vez mais. Então esse é um mercado com potencial muito bom de trabalho. Principalmente se eu comparar o que eu vejo, por exemplo, eu vou comparar Estados Unidos com o Brasil. A parte da construção civil no Brasil utiliza muito mais essas tecnologias de levantamento, de captura de realidade, né? Essas tecnologias mais novas, mais inovadoras, do que comparado com a construção civil no Brasil. A gente ainda está um pouco mais tradicional aqui, mas eu vejo que já vem evoluindo bastante. Legal. Acho que até um pouco, querendo ou não, né, a barreira ainda é o custo aqui para esse mercado, né? Mas poder explorar essas tecnologias, eu tenho certeza, e pelo que você estava falando aí, é até interessante, porque na verdade o cara que tem que ser catequizado ali é aquele contratante, né? Ele saber que o produto que ele vai receber é muito mais preciso do que um levantamento convencional. E aí esse cara que vai fazer toda a cadeia movimentar, porque aí ele vai exigir de quem ele contrata, o projetista, e o projetista vai ter que fazer. Acho que é isso daí, né? E também tem muito, às vezes o cara chega pra nós mesmos, fala assim, olha, eu quero um levantamento e eu quero que você faça o as-built. Aí eu pergunto pro cara assim, a gente cria um checklist de pergunta, porque pra entender o que ele tá entendendo, não é nem pra gente, pra entender o que o cliente quer, né? Então você fala, o que é as-built pra você? O que você quer? É o que tá agora, lá, a situação que tá agora? Não, mas aí às vezes o cara não tem o conhecimento, ele fala assim, ó, não, eu quero que você faça o caneamento das paredes. Vocês não pegam o que tá dentro da parede também, não? Não, calma, peraí. Não chegamos ainda a ter superpoderes ainda. Tô brincando, né? Brincadeiras à parte, mas assim, eu falo pro cara, não, vamos entender qual é o grau de complexidade que ele quer. Porque às vezes ele tá querendo uma coisa e é totalmente outra que tá sendo vendida. Isso acontece no BIM, acontece também com o as-built, né? Então, uma pergunta que eu tenho dentro desse desafio, a gente vê um desafio muito grande, que é quando a gente fala de as-built mesmo, não do levantamento, que a gente separa até dois momentos, né? Condições existentes, que é o levantamento, o cara vai fazer uma reforma, uma ampliação. Legal. Acho que isso aí tá bem esclarecido. Aí o cara também tem graus de necessidade de precisão, né? Milimétrica, centimétrica, e a gente traz bastante isso para entender os custos que ele está disposto a fazer esse investimento, ou os riscos, né? Não os custos, mas os riscos que ele quer arcar. E aí tem o outro lado, que é o cara que quer fazer o acompanhamento de obra. Né? Como que você vê esse mercado? Porque eu entendo que tem uma oportunidade muito grande nesse mercado. Porque hoje fica a cargo das instaladoras, o cara vai contratar uma obra, a instaladora tem que fazer o as-built. E aí muitas vezes o cara não faz o as-built, fala, tava aqui. Aí ele registra, atualiza no AutoCAD, quando ele atualiza, senão ele só manda um croquis. E às vezes a arquitetura tem que compilar tudo isso, ou seja, é uma informação totalmente equivocada, sabe? Não é uma informação correta do que tá ali. E aí eu tenho que voltar depois de 5 anos lá e fazer o que ele acha que é as-built, mas é o levantamento que eu tô fazendo. Por isso que a gente separa, né? As-built é uma coisa que a gente entende, que é o acompanhamento e tudo ali. E eu tenho o levantamento, que é o as-built do levantamento, vamos dizer assim. Como que você vê essa parte ali de oportunidades e desafios ali que a gente tem que vencer? Porque a gente, como arquiteto e engenheiro, a gente discute muito assim, cara, você quer que eu faça isso? Dá pra fazer isso. Eu posso pegar faro, pegar o laser, a gente consegue fazer isso. Mas eu preciso entender assim, me passa o cronograma, a gente já tentou acho que 5, 6 orçamentos, né? Sim. Tentar cavar, ver se é game pra isso ou é game pra outro produto, entende? E muitas vezes não tá fechando a conta, entendeu? Então eu queria ouvir isso um pouquinho de você. Maravilha. Eu acho que, como você falou, o mercado confunde muito, e aí até vocês têm bem mais expertise, inclusive, do que eu, de poder apresentar para um cliente o que é um as-built, o que é um levantamento de campo, ou que seja um as-is, né? Ou seja, como está lá. Eu quero que você me gere como está lá. E o scanner, ele vai te dar um levantamento de superfície, externo, né?
Resumindo, para quem não conhece, o scanner vê o que eu vejo. Ele não vê dentro da parede, como você falou. Aí vai ter um sistema de georradar, um raio-x, né? Alguma coisa bem específica que a gente vai ter que usar uma combinação de tecnologias para ver se eu tenho, sei lá, uma armação dentro de um concreto, por exemplo, né? Então é uma aplicação bem específica. E essa questão hoje, você vê que quando a empresa já está mais evoluída, ela já usa o BIM, né, por completo, então eu consigo entender que algumas já fazem o acompanhamento do projeto. Então elas vão fazendo o escaneamento durante para ter um as-built detalhado, para ver se a tubulação passou no local correto antes de colocar o forro, ou para fazer o posicionamento de ar-condicionado, de portas, etc. Então você vê que consegue ter um acompanhamento muito melhor, porém ainda é um mercado muito pequeno, esse acompanhamento de obras. Eu vejo que ele é muito mais visual, ou seja, o pessoal está fotografando tudo, documentando por imagem, mas ninguém atualizou o modelo 3D, ninguém atualizou o CAD, né? Então, sim, a tecnologia ela está aqui, ela ajuda nisso, porque se você consegue integrar um modelo 3D com a nuvem de pontos, fazer uma compatibilização, né? Juntar essas duas tecnologias, você consegue atualizar, né, um modelo, então fazer um as-built muito mais preciso. Porque vocês podem até me corrigir se estiver errado, mas o as-built faz parte do BIM, né? Então você tem que atualizar o projeto de acordo com o que foi executado, construído. Exato, não, e eu pergunto justamente por causa disso, porque a gente trabalha, né, com as implantações e com o as-built. Então eu entendo que eu estou no começo e teoricamente no fim. E aí quando a gente vai lá no fim e entende assim, pô, o que dói de ver o cara usando um modelo, aí ele faz um mega de um modelo lindo, que tá, bacana, tá bacana. Ele vai fazer a obra lá. Quando faz a obra, aí vai o PDF TWG, ele não usa o modelo na obra, acho que existe uma curva de aprendizado, entender qual é a tecnologia que ele pode, uma tela interativa, um óculos, não sei, a gente tem que investigar para entender qual é o nível de investimento e até mesmo de ensinar o pessoal de obra a usar isso. Mas tem um ponto que assim, o BIM morre ali, entende? Que ele morre ali, aí eu tenho um equipamento que pode meio que voltar da vida para ele. Falar assim, cara, não, esse modelo você vai precisar dele depois. Porque eu entendo que as pessoas que ainda estão comprando o modelo e fazendo projetos e não usam ainda o as-built ali no final, né? O de fato que é o laser, usa só para o levantamento, aí a gente fica naquele ciclo de tipo, 5 anos eu volto lá naquela obra, 10 anos, e eu vou de novo com o laser scanner, sabendo que eu poderia ter feito uma atualização do modelo e utilizar, e ele ser algo contínuo, ele ser algo o que chamam de gêmeo digital, de fato, você usar aquilo para inteligência de operação e manutenção do prédio, né? Então, isso é uma coisa que a gente entende que tem eu vejo assim o mercado. Eu tenho muito um mercado de as-built, de laser scanner, e eu vou ter um mercado de tecnologias que o pessoal já estão utilizando. Um mercado especialista, que eu falo. Uhum. E aí o BIM, ele tá no mercado ainda dessas coisas que dá para misturar com outras coisas. Mas eu entendo que vai chegar um momento que o mercado vai precisar fundir esses dois. Fala, cara, mas você fez projeto em Revit, que já é a visão totalmente diferente do americano. Ele entende que o laser faz parte do escopo, junto com o BIM, junto com a coordenação. Ele entende que tudo isso daí é conectado. Não dá para hoje viver sem, né? Então, por isso que a sua percepção está certa e a minha também, nesse sentido de entendimento de que as coisas deveriam ser conectadas. A dificuldade hoje é fechar a conta com o cara. Exato. Porque o brasileiro muitas vezes constrói sem um projeto, ou o projeto está em andamento. Então, quando a gente pede pro cara, até para orçamento, né, Jonas? A gente chega e fala pro cara assim, me manda o cronograma e o projeto pra gente analisar. Não, então eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho esse desenho que ainda não está concluído e o cronograma é uma linha de base ainda muito simplificada. Aí eu falo, tá bom, então vamos estimar que se você quer ter um as-built de fato, então eu entendo que, olha, se o cara vai instalar o drywall, eu preciso escanear hoje, como tá hoje. Depois o cara vai instalar toda a parte do frame, toda a parte ali de montantes e tudo. E um lado tem que estar chapeado com a infra passada, aí é o momento de eu chegar lá e fazer uma atualização, que seria o que eles chamam de fotografia. Mas eu não gosto de misturar os assuntos. Eu falo, a fotografia é uma informação que você tem, mas ela não tem precisão. Ela é uma informação. É igual quando alguém te conta algo, é isso. Mas você não sabe onde está aquele algo. Então por isso que eu falo, é muito diferente quando eu comparo
laser scanner. Com isso eu falo pro pessoal, fotografia é uma coisa, é legal você ter, mas precisão de onde tá o tubo, o que tem e para que você quer aquilo, não adianta, você tem que ter o laser scanner. E aí a gente vai desenhando isso. Só que quando a gente termina, qual que é o problema que a gente tem visto? Parece que tem uma questão também de logística. Pergunta pro cara, quem vai estar na obra? A gente consegue ter acesso à obra? Vai estar em funcionamento? Então a gente faz uma série de perguntas que o cara percebe. Cara, aí o cara fala, pô, não vai dar pra fazer isso. Eu falo, não é que não vai dar, é que as circunstâncias que ele cria de todas aquelas dificuldades, ele tá construindo algo, ele tá atravessando o processo inteiro e ele não tá preparado para aquilo. Então muitas vezes a gente até fala, ó, cara, vamos deixar isso para um outro trabalho. Por isso que para indústria pré-fabricada é muito fácil a gente atuar. Por isso que galpões logísticos, o pessoal que vem do Fabril valoriza mais esse tipo de trabalho. Não é nem pelo custo, é porque eles entendem que isso vai gerar para eles lá na frente um ativo, né? E infelizmente na construção civil ainda tem essa coisa da autoconstrução, autoaprendizado. Não, uma hora eu vou usar o iPhone para usar LiDAR, para fazer tudo, o iPhone vai explodir na mão do cara quando ele escanear todo o prédio. Então assim, eu entendo que tem um time, sabe? Então quando eu falo assim pro cara, você quer fazer isso? Então eu entendo que para ainda o acompanhamento, Adriano, eu acho que o mercado, vou te falar Brasil, assim, a galera ainda não entende o time, eu acho que não é o time. Mas o de levantamento faz tempo, sabe? Uhum. Mas eu ainda acho que, depois até o podcast, no futuro, quem tiver escolhido esse podcast, talvez fale, não, isso aí já é realidade aqui onde eu trabalho. Mas a gente ainda encontra muita dificuldade porque a gente tem um problema de cultura mesmo, de, olha, como é que eu vou me planejar para uma coisa assim, que tem um custo, que tem um seguro, que tem uma região, que tem um monte de fatores, se eu nem me planejei para o projeto, para a obra, entende? Então a gente fala, putz, então não adianta nem eu chegar e tentar propor algo ali, o risco para a gente é muito grande. Então a gente fala, ó, vamos deixar isso para um segundo momento, ou eu volto, faço a S-Built, e depois eu volto, faço o trabalho daqui 5, 10 anos, dessa forma. É a forma que eu analiso, né, Jonas? Eu acho até que seria interessante a gente falar, a gente falou dos equipamentos, né, que são o trabalho ali mesmo, né, é o custo alto, o investimento alto que é o equipamento, mas aí para quem tá ouvindo, que às vezes não conhece o laser scanner, tá, eu fiz o levantamento e aí ele já me gospe na nuvem. Não, eu tenho software ali. A gente poderia falar um pouco também dos softwares da Faro ali para quem... Eu faço levantamento, hoje eu tenho um software para processamento dessa nuvem, para conseguir saber se esse levantamento foi bem feito, como que funciona hoje. Maravilha, excelente. Acho que o hardware, ou seja, o equipamento em si foi lá, fez o levantamento, né, como você comentou, e depois eu tenho que trazer isso. Existem alguns fluxos, algumas maneiras, né, de processar esses dados hoje. A mais comum é você tirar os dados do equipamento, levar para o seu notebook e processar. Aí existe cada fabricante vai ter o seu software de processamento da nuvem de pontos. Então são feitas duas coisas. Ele processa a nuvem de pontos, que é o quê? Criar os pontos, aplicar filtros, fazer limpeza, vai colorir. Ou seja, o scanner ele captura os pontos no espaço tridimensionais e tira fotos. Então ele aplica um RGB, né, daquela foto sobre os pontos. Então você vai ter um levantamento colorido. Existe um software depois que processa, combina a foto com a nuvem de pontos para gerar isso. E aí é um software de registro, por exemplo, existe o Faro Cine da Faro, o Autodesk Recap, muito famoso também, conhecido aí. Então você consegue gerar essa nuvem de pontos. Da nuvem de pontos, a gente vai tirar medidas, vai fazer um tour virtual, vai acessar de forma 3D remota, como eu achar melhor. Existe a mesma forma de você hoje jogar numa cloud, né? A própria Faro tem o Faro Sphere, que processa esses dados na cloud e você já baixa a nuvem de pontos pronta. Também tem essa possibilidade, se você não trabalhar local no teu desktop aqui. E depois você vai exportar essa nuvem de pontos. E aí você vai levar ela para os softwares de modelagem, né? Então aí você tem uma gama hoje, claro, talvez os mais conhecidos aí, o Revit, o próprio ArchiCAD, SketchUp, etc, né? Então alguns softwares que você pode levar essa nuvem de pontos para lá. E dentro desses softwares proprietários das suas indústrias, existem alguns plugins, algumas interfaces que facilitam a conversão do levantamento 3D, que é uma nuvem de pontos, em superfície, em modelo 3D. A Faro existe o S-Built, né, uma plataforma bem dedicada que já conversa com Revit, AutoCAD, ou independente, eles geram uma superfície e você leva num formato genérico para dentro de outras soluções também. Então existe hoje esse fluxo de trabalho.
E o mais interessante, essas plataformas cloud hoje, que complementam essa tecnologia, porque lá a pessoa que não usa o software de modelagem, ela pode ter o acesso ao levantamento. Então ela vai fazer um tour virtual pelas imagens 360, ela vai navegar dentro da nuvem de pontos em 3D, ela vai tirar medida, ela vai criar uma tag num equipamento para fazer uma parte de... Aí pensando numa indústria 4.0, né? Numa documentação específica, gerenciamento de ativos, no caso. Então você tem também isso para quem não quer, ou para quem não está acessando ali. Então imagine um nível gerencial, diretoria, o cara quer acessar e verificar como está a fábrica. Então quer fazer um acesso remoto lá dentro, de como estão as instalações exatamente. Então sim, existe um fluxo de trabalho pós-scanner hoje e está tudo integrado. Obviamente que tem uma curva de aprendizado das empresas que estão implantando essa tecnologia. E aí você pode ter a parte de apoio, de treinamentos, né, de terceirização do processamento dos dados também. Uma coisa só complementando, que eu acho que o Adriano falou ali também, eu tava dando uma olhadinha aqui no o S-Built, né, que você comentou. Faro S-Built, exatamente. Faro S-Built, né? Porque assim, essas soluções também, tanto não só na curva de aprendizado, mas acho que tem muito aquela questão no começo de confiabilidade também, né? Sim. Porque sempre o pessoal fala, não, pega lá, treina, vamos ver se tá batendo, tem essa coisa, né? Sim. Igual quando a gente... Vai pro Excel, pega a calculadora, né? Todo mundo tem o ser humano tem essa... E tem que ter, né? Essa investigação e entender, até confiar na ferramenta, entender que de fato aquilo ali ela vai operar sozinha e uma parte você tem que operar, né? Porque ela não vai saber como lidar com aquilo. A minha pergunta, tá? Na parte que a gente, quando vai falar de mão de obra, né? Quais são que tipo de profissional tem que ser para ele poder operar ou atuar nesse mercado, por exemplo? Com as soluções, por exemplo, Faro, o cara tem que ser técnico em edificações, o cara tem que ser arquiteto ou engenheiro, ele tem que ter conhecimento de... Quais tipos de conhecimento que ele precisa ter? Qual que é o perfil ali que precisa para quem quiser contratar um profissional assim? Perfeito. A sua pergunta é a mesma do dono da empresa que está investindo na tecnologia. Ele chega assim, estou comprando. Que profissional eu vou precisar? Vou pegar um engenheiro da NASA lá ou vou usar o pessoal que está aqui dentro de casa? Então a minha resposta é simples, muito, muito direta, do sentido assim: a pessoa que vai fazer um levantamento de campo, ela sabe o que ela precisa medir, o que ela precisa capturar de informações. Então é a mesma pessoa que vai operar o scanner. Por quê? O scanner, você aperta o botão ligar, ele faz tudo sozinho. Você só precisa saber aonde posicionar ele. E obviamente que aí recebe um treinamento, quem faz a aquisição da tecnologia, para você saber que você não pode botar um scanner aqui e o outro do outro lado da parede, porque mais ou menos como você falou, ele não vai ter uma sobreposição, ele não vai juntar uma cena com outra de forma automática. Então você sempre vai fazer um levantamento de forma a interligar as posições, e é mais ou menos como se você fosse lá e ficar tirando a foto, né, um controle visual. O scanner ele vai ter esse controle visual e vai ter uma medição, um levantamento em 3D. Então é muito importante ter uma noção de campo. A pessoa que vai para campo não precisa ter nenhuma formação específica. E o legal do scanner a laser é que você não precisa também de noções de topografia. Por quê? A pessoa que opera uma estação total, por exemplo, ela tem que ter uma noção muito boa de topografia, ela vai dar ré com a estação total, tem que fazer pontos de apoio, etc. O scanner não, você coloca lá, ele aperta o botão, ele gera um sistema de coordenada local e depois o software alinha todos eles e gera um sistema de coordenada único, um arquivo único. Então, o software facilita muito essa parte campo, ela é mais simples, porém a pessoa precisa ter noção do que ela precisa fazer o levantamento. Então não precisa ter um grau de expertise de engenharia, porque vai ter um treinamento para usar a ferramenta. Então é algo bem mais dinâmico. Quando a gente parte para a parte de software, aí sim, às vezes o pessoal pergunta, qual que é o melhor software? Muitos vão falar, é o que eu sei usar, certo? Então, o melhor software muitas vezes é o que eu sei usar. Adquirir um scanner, é novo, do zero. A pessoa que vai para campo pode ser a pessoa que vai processar a nuvem de pontos no escritório, ou pode ser outra. Por quê? Não precisa ser exatamente a mesma pessoa, porque vai trazer os dados e aí você vai ter que ser treinado no software de nuvem de pontos, que é mais ou menos ele vai fazer o processo que eu expliquei antes. Você vai importar a nuvem de pontos software, vai processar, registrar, fazer a limpeza e exportar. Então você vai ser treinado ali dentro. Tem que ter uma noção, obviamente, de computador, é bom ter uma noção de
de levantamento em geral, porque isso vai ser importante para você processar esses dados e entregar depois. Feito isso, aí sim eu vou para um software de modelagem, né? Ou vou para um software que vai, por exemplo, extrair as informações de lá. E ali sim você vai ter alguém mais qualificado, que aí acho que até vocês podem dar uma pincelada melhor no profissional que vai receber a nuvem de pontos e vai trabalhar. Por quê? Ele vai ter que saber usar o software já. O software que ele vai levar. Vamos dizer que ele vai usar o Revit ou o ArchiCAD. Se a pessoa não souber usar o Revit e levar a nuvem de pontos para lá, ela vai ficar perdida. As interfaces dos plugins facilitam hoje, porque você clica na nuvem, na foto, ele já manda uma coordenada lá, já puxou a família, portas, por exemplo, então facilita mais. Mas aí sim, eu vejo que é uma mão de obra qualificada no software, já que você vai levar esse levantamento de campo, precisa conhecer o software para daí sim a nuvem de ponto não ser um bicho de 7 cabeças, ser o levantamento que eu simplesmente vou criar sobre ele. Entendi. É porque eu fiz essa pergunta, porque muitos fazem essa pergunta pra gente, e eu falo assim, cara, ó, sempre qualificar a equipe que você tem é o melhor caminho, porque ele já conhece sua metodologia, sua empresa, o trabalho, o cliente, tudo mais, né? Mas é porque às vezes o pessoal acha que a gente tá falando de uma tecnologia sofisticada, mas ao mesmo tempo não é complexa. Ela realmente é plug and play. Você vai lá, aperta o botão, mas é aquilo que você falou. O cara, eu acho que depois de um trabalho ele já tem uma curva de aprendizado que no segundo ele já não vai cometer aqueles erros, e aí pra frente ele já tá, vamos dizer assim, mais autodidata ali, né? É quase uma qualificação para ele ser um operador ali do equipamento. Ensinar como que ele usa, e acho que uma coisa que é bem importante, que é a pessoa que vai trabalhar com esse equipamento dentro da nossa experiência aqui, ele saber depois como que isso vai ser processado e como que fica o resultado final. Para ele saber, às vezes, as coisas que no campo, às vezes, ele negligencia de espaçar muito equipamento ou alguma outra coisa. Quando a pessoa, pelo menos, ela entende o que ela vai levantar e como que é processado depois, porque aí cada equipamento vai ter uma capacidade maior de se encontrar ou não, né? E então, se ele sabe esse fluxo, pelo menos até gerar a nuvem, pode até ser um cara que ele não vai modelar, mas se ele souber até o final de gerar a nuvem, para ele saber fazer um levantamento eficiente, né, com o equipamento. No nosso ponto de vista, eu defendo que é bom o que seja um híbrido. O cara tem o conhecimento de campo, mas ele tem que saber o conhecimento ali depois de processar. Quando a gente fala de processar, para quem não entende, você pega, você coletou os dados brutos, traz para um software, né? E aí você vai depois fazer isso virar um dado digital para você poder usar no modelo. E se o cara não entende, muitas vezes ele vai fazer o trabalho correndo, porque ele tem que entregar o trabalho, e ele não vai entender que tem que descer um pouquinho de equipamento para pegar uma tomada, porque de cima ele não vai pegar, vai fazer uma sombra, que é quando não enxerga aquilo. Então a gente entende que por exemplo, todos aqui a gente faz um treinamento interno para eles operarem, nem que seja aqui, para eles entenderem pelo menos, para quando eles forem falar pro responsável em que eu falo, cara, não esquece de ver isso, não esquece de abrir o quadro, não esquece de deixar a porta a 45 e não a 90, porque às vezes atrás dela tem um interruptor. Então tem umas coisinhas que a gente entende que, assim, quem passa no desafio do desenho, que vai sofrer depois de desenvolver a modelagem, às vezes se ele vem da modelagem e vai para campo, a experiência é totalmente diferente. Do campo para a modelagem, ele começa a entender o que faltou. Então a gente entende que quando é o contrário é mais fácil. Então muitas vezes a gente orienta o pessoal de topografia, fala, cara, você está muito acostumado a trabalhar na topografia, exportar os dados e encaminhar esses dados para um cliente. Agora é novas skills, você não vai funcionar. Ou você vai ter um cara que modela, e aí você tem um departamento, um cara que vai modelar e um cara que vai levantar, aí você tem um outro custo, ou aquele cara tem que ser qualificado, né? Então ele faz aquele levantamento, ele vai processar e aí ele modela, aí ele tem que entender, assim, de construção, por exemplo, senão ele vai fazer, como você falou, são superfícies, né? O cara não pode desenhar qualquer ferramenta, senão ele tá fazendo um 3D bonito. Então, onde a gente fala que tem que ser um profissional da construção civil que entenda o que é uma parede. E aí a vantagem do cara do campo, o cara vai lá, né, Jorge? A gente fala isso, o cara pega a vassoura e bate no teto. Aí ele vai falar, aquilo ali era um forro quando eu levantei. E o cara que tá no escritório não faz ideia que aquilo ali é um forro. Sim. Ou se é uma laje, né? Ele tem que... então são coisas que a gente entende que a sinergia e troca sempre de um bom checklist, entendeu? Que tem que ser feito, ajuda. Mas a experiência trocada de empatia dos serviços ali faz muita diferença, porque no final o que o cliente quer, né? Ele quer o levantamento digitalizado. E eu tenho uma última pergunta, eu sei que tá apertado ali o tempo, mas assim,
a gente tem uma dificuldade hoje do empacotamento desses dados, porque a gente está falando de quantos pontos que o equipamento desse vai pegar? No mínimo ele vai gerar ali, em média, 28 milhões de pontos por giro. 28 por milhões escaneamento. por escaneamento. Aí o cara faz uns, sei lá, 200 escaneamentos, né? Sim. Então, tem a questão também do computador, né? Então, às vezes o cliente ele pede pra gente só a nuvem, e aí chega a nuvem pra ele, ele não tem máquina pra rodar aquilo. E aí ele vai e manda um edital falando, ó, eu quero que você mande a nuvem Com 100 mega. com 100 megas a cada nuvem. Eu falei, cara, se eu for fatiar isso aí vai virar um sashimi de nuvem, não funciona, né? Então, a gente tem um desafio muito grande de pegar esses dados de campo, né? Que eu entendo, sim, a gente tem o mais difícil, que é a coleta do campo. Acho que, eu lembro que tinha um colega meu que falava, ó, cara, se depender do que acontecer no escritório, se você tem o bruto, é o que você precisa, né? E aí, Adriano, a gente não consegue ainda solucionar essa questão, né? A gente não consegue enxergar ainda soluções que resolvam essa questão do armazenamento. Cada dia que passa, o armazenamento ele é uma dificuldade. A gente teve que criar um servidor só para nuvem de pontos, porque se eu deixo o servidor ali junto com o convencional, cara, acaba com o administrativo, acaba com tudo da empresa. E aí, quando eu vou mandar para o cliente, muitas vezes a gente tenta mandar só um modelo, porque se eu mandar nuvem, às vezes pro cara ele nunca vai abrir aquilo e ele vai ter que ter, sei lá, 1 tera para guardar aquela informação. Como que vocês estão pensando nisso? Ou o que você tem visto de boa prática no mercado com relação a esse gerenciamento dessa quantidade de dados? Maravilha. Hoje tem uma vertente muito clara nesse mercado, que é o quê? Como você falou, o scanner ele captura 28 milhões de informações no giro. Isso são vezes 7. Por quê? Vai ser a coordenada XYZ, o RGB da cor mais a intensidade de retorno do laser. Ou seja, 7 informações por ponto. Então é um arquivo. Por que ele é pesado? Porque é um arquivo que tem muita informação, né? Então torna-se uma nuvem de pontos aí, pode ser de 100, 250, 300 mega, dependendo da resolução que você vai usar. Vezes 200, como você falou, são alguns gigas, né? E teras, dependendo do tamanho do projeto. Então, aí vem até a questão de quando as empresas forem ofertar esse serviço, entender do cliente. Você vai querer o arquivo original do levantamento, que é a nuvem de pontos, é um arquivo grande. Ah, quero, me manda aí num HD. Ok, o cara nunca vai abrir, porque ele não tem nem software e precisa, né? Aí a gente precisa entender que tem que ter uma máquina com uma placa de vídeo que suporte, né? Com memória e tudo mais. E então o que eu vejo que está buscando, quem fornece hoje, possivelmente tem que apresentar para o cliente a solução e falar, olha, eu vou te entregar o modelo que você precisa, ou a planta baixa que você contratou, e a nuvem de ponto eu vou te entregar como um visualizador, porém não o arquivo todo que se usa para fazer a modelagem. Que aí você tem os visualizadores que eles entregam tanto a foto 360 quanto a nuvem separadamente, de cada ponto. Aí você entrega isso para o cliente um executável. Ele não precisa ter software, não precisa ter uma placa de vídeo. É uma solução. Não, eu quero ver tudo, mas eu não tenho máquina. Qual a solução? Aí é cloud. Aí são plataformas online que você pode disponibilizar esse acesso. O FireSphere é uma plataforma que faz isso. Então você pode ter esse acesso à nuvem de ponto por qualquer usuário em qualquer local do mundo. Ele vai fazer um login e senha, né, se o projeto for privado. Pode estar dentro, isso você usa hoje serviços da Amazon, né, de cloud. E aí você pode estar disponibilizando esse acesso ao cliente, ele pode atualizar, ele pode navegar, ele pode ver foto, ver levantamento 3D. Hoje o modelo 3D pode estar lá dentro também já, né, alinhado, tudo no mesmo sistema de coordenadas, além do cara criar uma tag lá, para ele conseguir criar tags nos elementos que estão lá, para ele fazer um acesso remoto também virtual. Então essa é uma solução hoje que quem precisa ter o acesso vai estar lá. E aí o cara quer fazer o download, aí sim, ó, eu vou fazer um download de uma área aqui, numa casa de bombas, por exemplo. Aí você vai lá e seleciona na nuvem de ponto online aquela área e pede fazer um download num formato E57, formato LAS, no RCP, etc. É o formato que ele precisa para a nuvem de pontos. Então essa hoje é onde está, eu vejo que todos os caminhos estão levando. Ter esse acesso online hoje, que é muito mais fácil e não depende de você ter uma infraestrutura local dedicada. Ponto negativo, velocidade, né? Então,
você tem que acessar uma rede, se a tua internet for ruim, vai demorar, etc. Se o provedor de serviço, né, não for tão bom, também não vai ter uma experiência tão boa para o usuário. Então, qual que é a dificuldade? É a velocidade de conexão e tudo mais, mas a facilidade é você não ter que ter a infraestrutura dentro de casa. Até porque o cara... Eu falo por nós mesmos aqui que modelo, né? Eu sempre vou mandar pro cara, eu coloco, ó, vou te entregar um modelo. Você me contratou pro modelo, não pra nuvem. Porque ou eu entrego a nuvem ou eu entrego o modelo. A gente evita entregar os dois. Por quê? Porque muitas vezes o cara, ele contrata uma coisa, aí você manda o modelo, você manda a nuvem, aí o cara fala, pô, você não modelou o parafuso? Você não modelou a junta disso aqui? Eu falei, cara... Aí você começa a entrar num nível de detalhe que nunca houve uma discussão, né? Nunca chegou aquilo. E aí atrapalha muito o processo de comunicação e relacionamento com o cliente. Isso quando a gente fala de um cliente um pouco mais maduro, tá? Um cliente que sabe mais o que ele quer, ele analisa, ele quer, na verdade, investigar o trabalho. E quando a gente tem soluções, a gente apoia essas soluções online, né? Porque até tour hoje, tudo tem que ser assim. O cara não vai instalar um programa, ter uma equipe dedicada. Até ele abrir, já acabou o trabalho. O projeto já foi. Sim. Então, a gente acredita que esse seja o caminho, mas ainda um desafio mesmo é como você disse, são 28 bilhões. Às vezes a gente vai fazer um trabalho e eu falo, cara, não dá pra ser 5 bilhões, tá bom, entendeu? Porque assim, é realmente algo... Ele nasceu pra te dar essa quantidade de informação. Mas muitas vezes a gente tem uma opção de alguns equipamentos e fala, cara, eu vou fazer embaixo aqui, porque eu não preciso de tudo isso. Eu não preciso de colorido. Pode ser preto e branco, porque eu sei o que o cliente quer. Eu já sei o que o cliente quer. E aí você encurta, porque a gente também está falando de tempo de campo, né? Sim. Então, tentar encurtar o tempo de campo, porque ele não vai pegar essa nuvem depois, né? A gente evita, porque, de fato, tá, Adriana? É algo muito complicado de gerenciar. Você pode ter um SSD, pode ter um HD, o que for. A gente está entendendo que muita gente que está fazendo pedidos de trabalho e colocando lá 200 mega, cada pedaço de nuvem, cara, eu vou mandar 200 nuvens pro cara e o cara não vai abrir aquilo lá nunca. Mesmo assim, ele não vai abrir. Acho que se acontece isso no mercado, talvez foi aí um problema de, né, ensinar o cliente o que ele deve receber. Mostrar para ele, falar assim, escopo, olha... né? O escopo tá ter um apoio melhor de quem está instruindo o cliente a definir um edital, né, um termo de referência, porque é bem importante. Uma curiosidade que eu tenho, pensando nessa questão dos softwares, é que hoje, já entrando no que é o hype do momento, né, que é a inteligência artificial e tal, a gente já vê alguns estudos, algumas soluções que começam a tentar processar esses pontos, encontrar padrões e já começar a fazer, seja categorização dos pontos num levantamento de nuvem, seja algumas soluções que já prometem até identificar onde tem parede, já gera lá no modelo e tal. Como que você vê esse potencial, né, dos equipamentos? O equipamento do laser scanner nada mais é do que gerar informação geolocalizada ali, né, geográfica de padrões, né? Ela vai gerar pontos que a gente pode encontrar padrões para gerar superfícies, para gerar o que existe no local. Então, como que você vê esse potencial de uso também, agora aliado a uma tecnologia que pode começar a entender esses pontos sem precisar de um humano ali, né? A própria máquina começar a entender esses pontos. Maravilha. Eu já vejo alguns estudos em desenvolvimento nessa área. Não vou falar nem da Faro propriamente, mas o mercado como um todo, né? Eu vejo que o pessoal já quer passar lá com o celular e já ir desenhando. Já vi alguns desenvolvimentos nessa área. Não vi nada que se possa usar ainda em larga escala, né? Algo que seja útil no dia a dia, que já sai tudo pronto e confiável. Mas eu entendo que já tem um mercado se movimentando para isso. Usando aí uma inteligência artificial de máquina, de reconhecimento de superfície. Porque hoje, como você falou, o scanner ele vai fazer um levantamento e vai te dizer que ali tem pontos, mas ele não identifica se é concreto, se é madeira, o que é. Então hoje eu vejo que tem que evoluir muito, acho que não está algo tão rápido de acontecer, porque para conseguir identificar que aquilo é uma parede de concreto e ali é uma porta de madeira, hoje não existe um software que faz isso automático. É tudo, semi-automatizado, né? Então, quando tem alguma coisa de modelagem, ela é semi-automatizada hoje. Você vai falar, olha, aqui eu vou usar agora a família de
parede de concreto. E aí você dá 2 cliques, ele gera a parede naquela região, mas ele não consegue identificar tudo. Então eu vejo que já está evoluindo, mas nada muito próximo de acontecer e vir a substituir tudo, tá? Nada muito próximo ainda hoje. Mas imagino que em algum momento alguém vai acertar um caminho aí para facilitar a vida. Legal. Eu acho que um exemplo que a gente pode trazer isso, eu acompanho muito tudo que acontece com essa parte, principalmente de laser, eu vejo muito em dois cenários, né? Eu lembro que você me contou uma vez que o pessoal usava muito isso para laudo, para acidentes, né? Aham. E aí eu falei, pô, por que o pessoal usa isso, né? Porque para fazer investigação e tudo mais. Aí quando eu fui fazer um exame outro dia, né? Ressonância, né? Quando o pessoal vai fazer... Agora no hospital, eles têm isso, que ele faz um escaneamento do corpo da pessoa. E aí, atrás lá, quando a pessoa tá fazendo o escaneamento aqui do meu estômago e tudo, quando eu olhei pra trás, eu saí, cara, tinha uma menina, ela pegou o escaneamento, assim, todos os órgãos, basicamente, ali, e ela vinha limpando, assim, sabe? E ela deixava certinho aquele órgão que tava sendo analisado pro médico sentar do seu lado e falar assim, ó, olha, você tá vendo isso aqui? Tá acontecendo isso. Eu falei, não acredito que a gente tá nesse nível, sabe? E aí, quando eu vi esse tipo de tecnologia, eu falei assim, é quando a pessoa já começa a entender por que ela tá pegando aquilo, mas você vê que, por exemplo, aquela varredura, a limpeza, por exemplo, o cara fala, toma esse produto porque eu preciso ver a cor lá, fica mais fácil. Eu não vi ainda nenhum software que faça essa limpeza automática, igual a gente tem aqui o pessoal que vai analisar, olha, isso é uma parede, isso é um pilar, isso é uma viga, isso é esse tipo de elemento. Às vezes não sabe, quando a gente não sabe, fala, cara, bota uma nota, porque a gente nunca pode colocar algo que você não sabe o que é. Então você tem que deixar uma nota lá, né, Jonas? A gente não pode colocar, ó, se eu não fiz o entreforro, então coloca, olha, eu sei se tem laje, eu sei se ele termina direto no telhado, então você tem que, eu falo que você tem que tomar muito cuidado, o compromisso que você fornece aquela informação, porque... Eu acho que nisso daí é muito importante, a gente estava tendo uma discussão ali sobre uma questão de um dos levantamentos, e quando o cara, ele levanta, então eu tenho uma série de informações, agora já saindo do equipamento, né, pensando no entregável do modelo. Eu fiz uma série de levantamentos com uma extrema precisão. E de repente uma região que não foi levantada por falta de acesso, eu vou lá e suponho alguma coisa e coloco lá. Eu jogo por água abaixo meu levantamento inteiro, porque quem recebeu, ele vai olhar e falar assim, pô, mas isso daqui não levantaram e modelaram, então como que eu vou confiar no resto, né? Então a gente sempre garante que o que foi visto está modelado. E não vamos colocar coisa que não está levantado, porque senão começa a ter informações que são confiáveis e informações que não são confiáveis dentro de um modelo. Aí você perde o que é mais Toda a importante, credibilidade. que é o relacionamento com o cliente. Porque aí ele começa a falar, manda nuvem. Então deixa eu ver isso. Aí vai por água abaixo, entendeu? Sim. Justamente o que o Jonas falou. Então a gente entende sim que vai ter um bom tempo de trabalho humano, né? No sentido de coletar os dados, saber como usar esses dados, né? E eu acho que a inteligência, pelo menos que a gente está vendo, ela vai ajudar a padronizar os dados, pelo menos nesse primeiro momento. A gente já usou bastante um software, você já ouviu falar no Cloud Compare? Já? Pô, é um open source e tudo. Excelente software gratuito, inclusive. É um excelente software, a gente gosta, Para nuvem de pontos. gosta muito dele, né? E a gente estava dando aula outro dia para uma empresa que usa ArchiCAD, e a gente recebeu bastante escaneamentos da FAR, inclusive. E aí eles mandaram, abrimos acho que era o E57. E aí, quando abre o arquivo, esse cara foi aqui do advogado que eu te falei. Ah, né? sim. Então o cara chegou e fez assim, é um advogado, cara, não era nem, sabe? Ele tem uma empresa acho que era de pedras de banheiro, sabe? Certo. Divisória de banheiro e tal. Ele comprou o produto porque ele queria escanear os espaços para ele não errar na precificação das pedras, enfim, pro negócio dele, né? Sim. E aí, quando ele trouxe esse produto, aí eu não tinha conhecimento do Cloud Compare, né? Sabe o que esse cara fez, cara? Ele conseguiu padronizar os dados. Como assim padronizar os dados? Ele separou tudo que é vertical, de horizontal, de que é reflexivo e tal. E é um advogado, cara. Então, assim, Sim. e eu falei assim, por que a gente fala é um advogado? Porque geralmente quem tá lidando mais com isso é da construção civil, né? E aí o cara leu de cabo a rabo o manual lá dos documentos e tudo mais. Fez a programação do software. Fez, cara. E aí quando ele mostrou aquilo, eu falei, cara, isso daí é muito top que você fez, porque ele isolou as paredes, ele isolou os pisos, ele isolou os forros, ele achou o padrão. E aí ele criou essas padronizações de padrão. Né? Eu falei, pô, cara, sensacional, né? Então, eu vejo muito essa
essas skills que tá faltando ainda no nosso mercado, de ter esse entendimento, entender o gap e falar, cara, mano, isso aqui é dado. Se eu tenho esses dados, como que eu padronizo esses dados, como que eu uso esses dados para otimizar o meu trabalho? Porque senão ainda fica também depois naquele processo ainda árduo de desenho, sabe? De Sim. o que é isso? Se for tudo preto e branco, aí o tour se faz muito necessário para entender o que tinha lá. Aí você viu que o cara escaneou, tinha um espelho que refletiu aquele ponto, você tá desenhando um ponto que não existe. É uma coisa bem Sim. sensível, sabe? Isso aí o que eu vejo que evoluiu bem já, por exemplo, foi os sistemas embarcados aéreos. O drone com LiDAR, por exemplo. Até para deixar claro aqui, né, para quem está ouvindo, o scanner terrestre, ele é um sistema diferente do que vai embarcado num móvel, né? Então, num drone, num Vant, num sistema aéreo aí transportado. É uma tecnologia um pouco diferente. E aí, esses levantamentos aéreos, eu já vendo que alguns softwares já conseguem separar, por exemplo, árvores de vegetação, de terreno, de rodovia. Então a gente já vê que está vindo uma evolução muito forte nessa parte de inteligência da análise de dados, foi o que você falou. Isso é verdade, é um ponto que ele está colocando, porque quando a gente vai ver para topografia, por exemplo, o pessoal usa muito, né? Ele já consegue entender quando é um relevo quando são árvores, né? Exato. Mas tem casos também que a gente ainda percebe, por exemplo, mais você faça com drone ou até com laser, o mato tá alto. O laser vai pegar o que tá em cima, né? Então tem coisas que o ser humano fala, cara, acho que tem premissas também pra gente conseguir fazer um bom trabalho que a gente vai aprendendo ainda na tentativa e erro, porque pelo menos eu ainda não vi nenhuma norma ou a ABNT que fale sobre laser no Brasil, né? Não existe nada dedicado específico sobre isso ainda. Por mais que a gente vê esse mercado crescendo muito, não teve nada que buscou aí ter um padrão de levantamento com laser ainda, mas acredito que não vai demorar muito. Porque a demanda aumentando, começa a ter necessidade de regulamentar, senão, né, começa a ter problema. Isso. E mais ou menos o que você falou, o próprio governo federal há alguns anos já vem trabalhando essa implantação e exigência do BIM em obras públicas. Isso vai impulsionar muito a indústria, né? Inclusive levantamentos de campo com scanner vão ser meio que padrão para você conseguir fazer projetos de acordo com as normas que vão ser implantadas. Né? Passa a ser requisito, né? Até acho que aí já entra num processo de conscientização mesmo dos órgãos públicos, né? Acho que isso daí, acho que nos próximos anos tende a crescer muito. Na hora que o responsável pela licitação entender que ele pode exigir isso para que ele tenha maior precisão, a tendência é que isso tenha que se infiltrar muito, porque, de novo, né, é a conscientização do contratante. O contratante, sabendo que ele quer algo com maior qualidade, ele vai pedir um aparelho que traga maior qualidade, né? Então, acho que para quem tá começando também agora no mercado é ficar alerta, porque a partir do momento que os órgãos públicos começam a exigir, você já tem o maior contratante pedindo isso. Adriano, e para encerrar aqui, essa parte das universidades, como que tem sido a participação deles com relação a isso? Porque eles estão preparando uma próxima leva para o mercado aí. Como que eles têm... É mais uma iniciativa da Faro com as faculdades que já entendem a necessidade? É mais para pós-graduação isso? Como que você tem visto esse comportamento aí das universidades? Maravilha. Eu vejo que já está... Né, tem muita gente nessa área, principalmente mentores e pessoal que está à frente do BIM, que são professores, doutores de universidades, seja elas renomadas, né, conhecidas aí nacionalmente, ou até mesmo universidades mais regionais. Então, você tem o pessoal já trazendo essa tecnologia. Então, eu vejo... Talvez na graduação, mas mais na pós-graduação, como você falou, o pessoal falando, olha, hoje vai ter uma aula só sobre nuvem de ponto, laser scanner, captura de realidade. Então, vai lá apresentar as metodologias, vai apresentar uma nuvem de pontos, vai apresentar o que são os resultados. Então, eu vejo que já está iniciando isso. E algumas universidades já conseguem verbas, seja elas públicas ou próprias privadas, para fazer investimento. Então, por exemplo, a Faro mesmo dá muitas palestras e faz apresentações em instituições de ensino de uma forma geral, né? Seja privado ou público, quando a gente é convidado para uma semana da engenharia, por exemplo. Então, a gente tem uma parceria muito boa com o Senai a nível nacional. Então, nós temos aí eles utilizando muito a tecnologia, seja numa área mecânica, numa área
de construção, da arquitetura, né? Até mesmo algumas divisões do Senai que trabalham o BIM fortemente. A própria USP aqui, né? Então, talvez a universidade mais famosa do país aí, a Universidade de São Paulo, é um grande parceiro Faro. Vários departamentos e unidades deles têm as soluções da Faro para justamente treinar os acadêmicos, ou até mesmo usar para fazer uma documentação de patrimônio histórico, de sítios arqueológicos, né? De parte de documentação das edificações em si. Então, eu vejo que tem muito ainda a usar, está muito fraco, muito pequeno o potencial que e a gente pode levar isso para dentro das universidades para o pessoal da graduação já sair com esse entendimento de eu estou aqui, estou fazendo, mas existem tecnologias para fazer acompanhamento de obra, para fazer um levantamento, para fazer um as-built. Então, acho que isso é bem, bem importante. Já começou, mas é muito específico ainda. É muito, muito localizado esse uso e a divulgação da tecnologia, né, para ensino. Tem muito a melhorar ainda. Não, é por causa disso que eu pergunto, né? Porque se não tem uma disseminação, é igual o BIM mesmo, ou qualquer tecnologia, inovação, se não tem uma participação, às vezes, da academia, a gente já fez até um podcast aqui, né, com o Nardelli, falando do Mackenzie, com o pessoal aqui, que a gente sabe que tem seus desafios, né, das universidades, de carga horária, encaixar, investimento e tudo mais, né? Mas eu entendo que, tem que sempre estar mostrando, né? A gente entende que a faculdade sempre deveria, né, tá trazendo o que tem de mais novo e preparar o cara para o mercado, né? E aí a gente mesmo recrutando as pessoas percebe que quando eles vêm aqui e falam, nossa, laser scanner, o que é isso? Então ainda é algo que não bateu lá, né? E aí a gente tenta também incentivar, fazer palestras, mostrar o que é isso, o que isso gerou de modelo que a pessoa usa para o projeto. Aí você começa a ter essa conscientização, sabe, de entender eu preciso disso lá na obra. É que às vezes o pessoal acha que tudo é tudo muito caro, é tudo muito impossível, né? Então, e a gente tenta quebrar um pouquinho, mostrando que não, tem tecnologias sim, que são possíveis, a gente falou, desde o iPhone até a Faro. Então, você tem soluções que todas vão te atender, aí tem que entender prazo, custo e etc, né? Então, legal saber que vocês estão disponíveis, né, para as universidades. Acho que muito bacana de deixar o seu contato aqui embaixo, inclusive, para o pessoal entrar em contato com você e marcar essas oportunidades, palestras. Acho que a gente tem que divulgar, por isso que a gente fez esse podcast, faz artigo, porque a gente entende que se a informação não chegar lá, as pessoas não vão nem saber o porquê precisa daquilo, né? E a gente também, de uma forma geral, né, nessa área aí, a gente às vezes faz muita demonstração ou levantamento de campo para documentar algo, né, que é importante para o nosso povo ou especificamente para quem a gente está atendendo, porque aquela documentação ela vai ser eterna, né? Então você vai ter lá digitalizado de forma permanente. Então qualquer reforma, acidente, incêndio, alguma coisa que acontecer no futuro, vai estar tudo documentado. Vou aproveitar aqui só falar por exemplo, do Museu Nacional do Rio de Janeiro, quando infelizmente teve um incêndio, né? Não foi nada escaneado antes. Então aquilo lá não tinha documentação nenhuma. Porém, nós tivemos alguns clientes que fizeram o levantamento pós-restauro, né, para reconstrução daquilo. Então acho que é importantíssimo a gente fala com a Faro, chama a gente faz muitas vezes isso de forma numa parceria de divulgação também. Claro, a gente sempre visa futuros negócios, né? Mas a gente também foca em poder ajudar e contribuir para a documentação de tudo no nosso país aí. Não, e você falou uma coisa que eu acho que é importante. Quando a gente estudou muito o SketchUp, Google usa há muito tempo o SketchUp, né? E a gente também é representante aqui hoje da ATC da Trimble no Brasil. O SketchUp ele cresceu muito por dois fatores lá na época, né? Porque ele era gratuito, então todo mundo podia baixar, não precisava de uma super máquina. E tinha muito essa coisa do pessoal modelar os prédios e mandar pro Google Earth. Então teve um boom nessa época, sabe? Então, acho que quando aí isso deu muita visibilidade. Fora que era da Google, então ele tinha essa visibilidade. Então você ia pro Google Earth, logo você viu os modelinhos. Todo mundo queria fazer uma casca do seu projeto e deixar aparecendo lá. Ó, aquele copão foi eu que desenhei, que tá lá hoje no Google Earth, né? Então, isso era uma forma de ter uma porta de entrada, né? Porque a gente entende que se eu não tenho o custo junto, alinhado ali com o que a sociedade está disposto a... Não vai para frente. Sim. Né? Então vai barrar e, infelizmente, vai ter que esperar até um dia que
esse custo se torne mais acessível, né? Por isso que eu perguntei se vocês estavam ativos. Pô, acho que conseguimos aí fazer um podcast inteiraço aí com a Não, Adriano. eu acho que é muito legal o que a gente conversou e fechando agora nessa questão das universidades, porque a gente traz várias pessoas, conversa com várias soluções e então o leque de tecnologias à disposição do mercado da construção, de maneira geral, é muito grande, né? Então é importante e nessa própria conversa a gente foi vendo o contexto assim de como as coisas se encaixam, né? Tudo é uma cadeia de soluções que vão aumentando as possibilidades do profissional que transforma as cidades, que trabalha com a transformação do meio que a gente vive, né? E também acho que é legal ter essas conversas de poder, tá um cara igual o Adriano, poder falar sobre as soluções da Faro, e aí a gente vai ter a pessoa que está fora desse contexto, ela pode olhar e falar assim, pô, mas aquela solução apertou um botão, resolveu todos os meus problemas? Não, existe também toda uma necessidade de um conhecimento técnico, das limitações, de uma solução que é mais capaz que a outra, de maior precisão, de aplicações diferentes. Então, ao mesmo tempo, primeiro mostrar que existem essas possibilidades e, ao mesmo tempo, mostrar que também que é necessário uma capacitação, é necessário um entendimento, se aproximar das soluções. Uma solução vai ter uma precisão e vai ser melhor para uma coisa, outra vai ter, como você próprio deu o exemplo do o estático, ele vai ter maior precisão, o outro vai ser, o móvel vai ser mais rápido, e entender todo esse contexto também para saber que não é um botão mágico que resolve os problemas, né? Mas acho que foi muito legal poder bater esse papo, também ver o que o Adriano está vendo do mercado. Acho que para quem poder assistir depois o podcast vai ser muito rico, né? Vai ser muito legal. Legal, eu que agradeço a oportunidade aí, poder contribuir um pouquinho da minha experiência, né? É bom que no mercado o pessoal me fala, o Adriano da Faro, né? A Faro, o Adriano, então a gente acaba ficando bem conhecido, porque desde o comecinho, quando a tecnologia veio para o Brasil, a gente já estava aí trabalhando, né? Para poder oferecer isso. E a nossa ideia é contribuir, né? Positivamente, da forma que for possível. Eu vejo que o usuário pode começar na Faro, e aí vai ter o apoio, por exemplo, da SP-BIM, depois no futuro, na implantação da tecnologia, né? Nessa implantação do BIM, da nuvem de ponto, do laser scanner. E a gente fica aí sempre à disposição para quem quiser conhecer um pouquinho a tecnologia. A Faro, ela faz demonstrações online, né? Para quem quer conhecer um pouquinho a tecnologia. Aí, quando é um cliente que tem o interesse de ver presencialmente, fazer um teste para implantar essa tecnologia lá dentro, a gente também vai até o cliente. Então, tem demonstrações presenciais também. Aí, com certeza, podem ficar à vontade para me contatar sempre que precisar alguma coisa, e a gente vai estar à disposição para contribuir no que for possível. Show, legal, Adriano. E eu lembro que, assim, só pra finalizar também, eu conheci o Adriano numa dessa, né, Adriano? Eu tava lá na Fernandes, eu falei, Adriano, a gente faz muito estádio, isso, aquilo, outro. Cara, você consegue vir aqui? Foi lá com toda a disponibilidade dele, demonstrou, a gente escaneou um pedaço, entendi, foi bem legal. Então é bacana saber que vocês mantêm esse relacionamento, acho que isso é muito importante pro mercado. Então eu queria te agradecer por ter vindo aqui, compartilhado seu conhecimento, seu tempo, né, e acho que é isso, né, Jonas? Agradecer demais aí o Adriano, e vamos continuar com essa parceria aí. E por último, Adriano, só um insight rapidinho que a gente sempre esquece aqui, né? Mas a gente não pode esquecer agora. A gente sempre pede um insight, né? Se você fosse passar pra quem tá escutando ali, sobre tudo que a gente falou, ou a sua experiência de mercado, qual seria uma mensagem que você poderia deixar aqui final para eles? Maravilha. O que eu deixaria para todo mundo que tá assistindo é: invista em tecnologia, capacite e prepare suas pessoas, né? A sua gestão deve estar integrada também com todos, porque não adianta você investir numa tecnologia e, né, o seu time aí, a força de trabalho de você não está integrada junto com a solução que você está trazendo. Então, acho importantíssimo aí, porque vai ser possível viabilizar a tecnologia, e não deixe para depois, porque vai vir outra empresa e vai acabar tomando o seu lugar. Então pense, avalie, adeque aí, obviamente, os seus investimentos, mas invista na tecnologia para você estar preparado para o que vem e não ficar para trás.
Boa. Legal. Então, pessoal, fica aí o insight. Queria agradecer vocês. Não esqueçam de dar 5 estrelas aí no Spotify, indicar para os colegas de profissão, que eu tenho certeza que essas dicas podem levar ele para o próximo nível. E quem quiser ter o contato aí do Adriano, vou deixar o LinkedIn aqui, tá, Adriano, na descrição. Perfeito, obrigado. E o contato dele para vocês poderem tirar dúvidas e quem sabe aí trabalhar com eles. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, até Tchau, mais. tchau. Tchau.